Desde muito cedo, os meninos são incentivados a se encarregar de alguma coisa e a dar suas opiniões. Os professores interagem mais com eles, chamam-nos mais vezes, fazem-lhe mais perguntas. Também é mais frequente que os meninos perguntem alguma coisa e, nesse caso, os professores costumam ouvi-los. Quando são as meninas que fazem perguntas, muitas vezes levam broncas por não obedecerem às regras, as quais determinam que, se quiserem falar, devem antes levantar a mão. Pouco tempo atrás, vi que esses padrões persistem, mesmo quando somos todos adultos. Num pequeno jantar com outros executivos, o convidado de honra falou o tempo inteiro, sem pausa nem para respirar. Ou seja, a única forma de fazer alguma pergunta ou comentário era interrompendo. 3 ou 4 homens não se avexaram, e o convidado respondeu às perguntas deles com toda a educação e depois se tomou a fala. A certa altura, tentei acrescentar alguma coisa ao tema e ele rosnou. Deixe-me terminar, até parece que não sabem ouvir. Depois, mais um ou outro homem interveio, e ele permitiu. Aí a única outra mulher executiva presente decidiu falar, e ele fez a mesma coisa, deu uma bronca nela por estar interrompendo. O tratamento diferenciado atribuído a crianças com base na aparência da sua genitália afeta como no desenvolvimento dessas pessoas para a idade adulta? Bom, afeta de forma tamanha, né? Porque você vai ter aí um recorte do que essa pessoa entende que ela pode fazer e que ela quer fazer muitas vezes. Então, né, se uma criança, né, por exemplo, um menino, ele gosta de brincar de cozinhar, então ele pega as panelinhas, né, ou então ele vai lá na cozinha, né, vê alguém da casa cozinhando, tem um interesse por isso. Né? Se ele ouve que isso não é coisa de menino, né, e ele se identifica com o menino, todo mundo trata como menino, ele é um menino, ele vai falar, bom, então isso não é pra mim, então eu não posso isso. Né? Pensar numa mulher que foi uma menina, é claro, né? Esse é o percurso de vida, né? A gente nasce ali bebê e vai crescendo, né? Você vai sendo podada ali, você vai sendo cortada e você entende que se você não tem, né, figuras de identificação, por exemplo, em cargos de poder ou então, né, em profissões quaisquer, né? Seja CEO de uma empresa, seja uma mecânica, né? Não importa aí a classe social, ou então o quanto de conhecimento tem que ter para essa profissão, seja ele técnico ou acadêmico, enfim, né? Isso vai privar aí essa menina, né? Essa pessoa, esse indivíduo, de algo que seria muito bom, né? Que seria muito saudável e que ela vai também, né? Ela vai, portanto, não se colocar para isso, né? E existe alguma justificativa que ligue intrinsecamente a personalidade de uma pessoa ao seu sexo biológico? Comumente associa-se isso, né? De você atribuir a personalidade ou então o comportamento, né? Tanto da criança, do infante, como né, de adultos, entre um universo masculino e feminino, né? E depois isso as pessoas ligam ao sexo biológico, né? Ter nascido com uma vagina, né? Ou um pênis, e falar que uma coisa é de mulher ou menina e outra de homem e menino. Mas isso não se aplica, né, considerando essa parte psicológica, né, de como a pessoa vê o mundo, como ela se comporta aí no mundo, né, quais são as preferências dela. Então você pode ter uma menina que é mais agitada, né, que tem uma coisa mais impulsiva, que normalmente você associaria ao universo aí masculino, né, sei lá, uma imagem guerreira, enfim. Ou então um menino que seja mais sensível, né, mais conectado com a natureza, ou com um universo mais colorido, ou então brilhante, enfim, todos aí os estereótipos que normalmente as pessoas colocam, né? É só você ver, por exemplo, um comercial de boneca, né? Então, qual é a primeira cor que você pensa aí numa Barbie? Né? É tudo bastante rosa, né? E não necessariamente uma menina goste de rosa. Ou então ela tenha essa cor como a preferida dela,
Ou então que um menino não goste de rosa ou que não possa gostar, só porque ele nasceu aí como um menino, né? E que ele vá se identificar também, ou ela vai se identificar com a genitália que nasceu. Eu lembrei de uma vez, uma situação, ou várias situações, numa escola antiga que eu trabalhei, em que tinha um espaço e as crianças já estavam mais ou menos de 4 anos para 5. E nisso elas começam a interagir mais entre elas. Eu percebia aos poucos o que antes era uma brincadeira de todos e menino e menina brincavam juntos de correr, de escalar, de se aventurar. Aos poucos eu via dinâmicas diferentes acontecendo. Então, meninas que até então eram muito mais ativas, elas mudavam, a corporeidade mudava, os gestos corporais mudavam, ficavam mais fechadas, sentavam mais. Então, na hora do recreio ou horário da brincadeira livre, elas preferiam brincar sentadas numa mesa que tinha de madeira, era um espaço em que tinha ateliê e um espaço livre que dava para correr, jogar bola, brincar de pega-pega. E elas preferiam ficar no ateliê, onde tinha cadeira e que elas poderiam colocar as coisinhas, né, os objetos, depende do que elas estavam brincando. Normalmente elas brincavam de panelinha, de fazer comidinha, e elas brincavam mais entre elas. Às vezes, um menino estava lá, né, brincando com elas. E aí eu percebia que esse movimento era sempre ou no ateliê ou no canto daquele grande espaço que seriam para todos. Quando os meninos início, assim, os meninos, pensando com 4 anos, eles estavam com 4 anos, elas já estavam indo para essa dinâmica do sentar, e os meninos iam para a dinâmica do correr, brincar de pega-pega, então entre eles brincavam, né, de pega-pega, corriam, disputavam, competiam muito mais. E aí a extroversão neles era bem mais forte, então esse campo de abrir o corpo era muito mais forte do que as meninas. Enquanto eles estavam gritando, chamando o amigo, elas estavam falando com uma vozinha mais fina, mais baixa, mais cantada, mais manhosa. E aí você vai vendo esses dois, né, mudando assim, se separando. Outra conhecida percebeu que as mães das meninas eram muito controladoras, sempre dizendo: não pegue isso ou pare, seja boazinha. E os meninos eram incentivados a explorar mais. Não eram tão reprimidos, e as mães quase nunca diziam: seja bonzinho. Sua teoria é que os pais e mães, inconscientemente, começam muito cedo a ensinar as meninas como devem ser, que elas têm mais regras e menos espaço. E os meninos têm mais espaço e menos regras. E uma coisa curiosa que acontecia é que as assistentes, né, as educadoras, muitas vezes também acabavam, acho que, né, inconscientemente, a falar: ah, meninas, vão para o canto e deixem os meninos jogarem bola. E aí começa, né, vão para o canto, vão se esconder e deixem os meninos tomarem esse espaço. E é uma frase simples, é uma frase meio ingênua, mas que diz um monte de coisa, né? Deixem eles se mostrarem, deixem eles tomarem esse espaço e vocês, por favor, se fechem, fiquem reclusas ali. E aí eu comecei a notar isso e tentei chamar as meninas para o futebol. Mas muitas não quiseram, preferiam ficar naquele espaço. Na maioria das vezes elas tinham medo porque a bola vinha muito forte, eles como eles são toda hora
muito incentivados a serem mais agressivos, mais dinâmicos, extrovertidos. Então, o corpo vai mais pra frente, vai mais pra lá e chuta e já quer chutar a bola forte. Elas não, elas falavam, não, então eu vou embora, eu vou sair. Não conseguindo isso e percebendo que elas estavam no canto a todo momento, e eles pegando o espaço, eu falei, bom, eu pensei, a gente vai ter que dividir a quadra, que não era uma quadra, era um espaço. E aí, quando eu disse isso pra eles, pras crianças, os meninos já na hora, naquele momento, falaram, ah, não, em coro, assim, ah, não, não, não. A bola precisa de espaço, a gente precisa de espaço para jogar futebol. E eu pensei e falei, eu concordo com vocês realmente precisam de espaço para jogar futebol. Mas elas precisam de espaço para brincar também. E aí eles me questionavam, ué, mas e o canto? E o ateliê? Aí eu falei, sim, tem o canto, tem o ateliê, elas usam, mas não é certo, né? Vocês terem mais espaço que elas. E aí eles pensavam um pouco e falavam, mas como que a gente vai correr nesse espaço pequeno? Eu falava, vocês vão correr com o que dá, com o espaço que dá. Vocês vão aprender a dividir esse lugar com elas, esse espaço aqui de ao ar livre, né? Que era mais com árvores. E aí vocês vão aprender a dividir isso e aprender a jogar nesse espaço que vocês têm. Então, para eles também foi difícil eu diminuir esse espaço que eles conseguiam ter. Para eles não fazia sentido eu fazer isso. Como assim? Isso é tão, né? Todo mundo faz isso. Precisa de espaço para eu jogar futebol. E aí foi essa uma situação em que eu vivenciei que me marcou bastante. Eu acho ela bem interessante. Diz muito sobre tudo, né? Sobre o corpo, sobre o jeito de pensar. E foi bom porque depois de dividido o espaço, eu dividi com cadeiras para ficar mais material ainda, né? Do que abstrato. Eu senti que elas também começaram a se expandir também.